Olá! No vídeo de hoje eu indicarei escritores estadunidenses clássicos que você precisa conhecer. Como neste canal não gostamos de enrolação, vou começar pelo meu livro favorito de língua inglesa, não apenas dos Estados Unidos, mas entre todos, que é O Grande Gatsby, The Great Gatsby, de F. Scott Fitzgerald. Nós vamos acompanhar essa história por meio dos olhos do Nick. O Nick acabou de se mudar, ele está reconstruindo a sua vida e ao lado da sua casa há uma mansão exuberante que é a mansão do Gatsby, um homem muito misterioso. Pouco se sabe sobre ele e as pessoas levantam muitas teorias. Temos um cachorro aqui querendo participar do vídeo. O fato é que, por mais que as pessoas queiram saber sobre o Gatsby, ele não dá muitas brechas para que elas se aproximem dele. No entanto, ele mesmo vai tentar se aproximar do Nick. E aí o Nick vai nos contando como foi tudo isso. É uma história muito triste no final. É um dos livros que mais me deixou revoltada no final, mas é muito bem escrito. Eu vou tentar falar rapidinho de cada um, porque afinal são 10. E eu recomendo demais O Grande Gatsby, mas também há outros 2 contos do Fitzgerald que são ótimos para conhecê-lo, que são O Curioso Caso de Benjamin Button e Bernice Corta o Cabelo. Contos curtíssimos, com cerca de 30, 20 páginas, cada um no máximo. O segundo autor que eu gostaria de indicar é também o meu segundo favorito dos Estados Unidos, que é Edgar Allan Poe. E ele escreveu muitos contos, poemas, ensaios. O poema mais famoso dele é O Corvo, que serve de referência para outros tantos escritores. Inclusive, O Corvo foi traduzido para o português do Brasil por Machado de Assis e para o português de Portugal por Fernando Pessoa. Vale muito a pena ler no original e depois ver as traduções. No que condiz aos contos, ele tem vários contos famosos, mas o mais conhecido é O Gato Preto. Depois, Truman Capote, um dos escritores mais polêmicos dos Estados Unidos. Depois dei uma pesquisadinha nas polêmicas em que ele se envolveu, inclusive para escrever este livro, A Sangue Frio, que é a sua obra-prima, His Masterpiece. Truman Capote era um escritor extremamente egocêntrico e ele falava para todo mundo: eu escrevi uma obra-prima, eu criei um novo gênero, você não. Além de escritor, ele era também jornalista, ele fazia várias matérias por encomenda, e aí um dia ele estava lendo o jornal e se deparou com um caso do assassinato de 4 membros da família Clutter em uma pequena cidade do Kansas chamada Holcomb. Ainda não tinham capturado o assassino ou os assassinos, no entanto ele não fica nem um pouco inseguro em relação a isso e vai lá investigar o crime em prol de fazer uma matéria, só que ele junta tanto material e o caso é tão interessante que ele acaba construindo um livro. Ele acompanha depois a captura dos culpados, a história deles, e ele espera até o julgamento e o cumprimento da pena para então lançar A Sangue Frio, porque aí sim o seu livro estaria concluído no ponto de vista dele. Inclusive eu trabalho com este livro na minha tese de doutorado e já uma resenha bem completa dele aqui no canal. As minhas 2 resenhas favoritas do canal são as resenhas de O Grande Gatsby e também de A Sangue Frio. E agora vamos falar de Shirley Jackson. Ela é uma escritora macabra e um dos textos mais polêmicos dela é com certeza A Loteria. É um conto que tem apenas 10 páginas, mas é tão significativo, tão profundo, tão complexo. Vale muito a pena ler e qualquer coisa que eu falar sobre esse conto vai ser spoiler. Mas depois que vocês tiverem lido o conto, vão até a minha resenha aqui do canal, que lá eu falo de tudo, exploro cada ponto, desde a significação do nome dos personagens, a etimologia de cada um e como isso reflete na história, porque esse conto é um conto que dá pano pra manga. Tudo se inicia em um pequeno vilarejo nos Estados Unidos, no qual eles têm anualmente o dia da loteria. Só que o que acontece no dia da loteria é algo surpreendente, você não está preparado para isso. Outra escritora muito importante para os Estados Unidos é Kate Chopin. O livro mais conhecido dela é este daqui, O Despertar. No entanto, eu gosto muito de começar a ler a obra de um autor pelos seus contos, por isso eu vou indicar dela para vocês o conto A História de uma Hora. Vocês encontram facilmente na internet e é um conto muito inteligente, muito bom
para pensar a questão da identidade feminina, da libertação da mulher no contexto em que ela produzia. Agora vamos falar de um autor muito polêmico, muito problemático, que é Lovecraft. Ele tem uma história muito forte de racismo, entre outros preconceitos, e eu penso também que nós não podemos apagar da literatura os preconceitos que os autores cometiam e deixavam explícitos na sua obra, porque isso é de certa forma mostrar que eles não existiram, e foi muito pelo contrário. Então acredito que lendo a obra dele nós conseguimos também ter uma visão da sociedade da época, mesmo que seja uma obra que trabalhe com aspectos sobrenaturais, que fujam das leis do nosso mundo, e isso é muito interessante. Se você é fã de terror, se você é fã de jogos e você gosta de ler as referências, a obra dele é indispensável. O conto mais conhecido do Lovecraft é o chamado de Cthulhu, mas ele não é meu favorito, eu não gostei tanto. Eu sugeriria ler a música de Eric Zahan ou então o caso de Charles Dexter. O caso de Charles Dexter é um romance que tem 170 páginas e o chamado do Cthulhu tem cerca de 40 e a música de Eric tem cerca de 10, 12 por aí, então depende aí do seu tempo também. Lovecraft, assim como Edgar Allan Poe, é um escritor que influenciou muitos autores mais contemporâneos do terror. Uma coisa muito interessante é que aqui há um conto no qual ele menciona o Edgar Allan Poe como se o Edgar Allan Poe fosse um personagem da história. É o conto A Casa Abandonada, então caiu uma parte do meu livro aqui no chão. Trágico. Continuando no conto A Casa Abandonada, o Lovecraft escreve que o Edgar Allan Poe passava em frente a essa casa, mas ele nunca chegou a escrever nada sobre ela. O próximo autor dessa lista é Ernest Hemingway, outro autor polêmico. Uma fofoca literária é que ele e o Fitzgerald, autor de The Great Gatsby, eram amigos, mas o Hemingway se sentia muito superior ao Fitzgerald e ele tecia críticas duras ao Fitzgerald, digamos bem ácidas. Ele falava que o Fitzgerald vivia bêbado, era um alcoólatra, o que não era mentira, mas ele meio que tentava denegrir a imagem do Fitzgerald com isso. Falava do casamento do Fitzgerald com a Zelda, enfim. Eu comentei bastante sobre todas as falas dele, inclusive eu li elas lá na resenha que eu fiz um livro de contos do Fitzgerald, que eu não mencionei aqui hoje, que é The Lost Decade. The Lost Decade é um dos contos do livro, mas o livro possui outros vários. Nossa, há muitos contos aqui. Inclusive essa minha edição aqui, ela é muito antiga, é uma edição de 1963. Mas uma coisa interessante é que nessa edição há um conto chamado The Bridal Party, que lembra muito o Grande Gatsby. A relação entre os dois é clara, sabe? Você tem que ler o conto para você entender. Mas tem muito essa questão da rejeição, porque tanto em O Grande Gatsby quanto em The Bridal Party, o protagonista pensa que a mulher da vida dele só não escolheu ficar com ele porque ele era pobre. Só que quando ele fica rico, ele vai ver que de repente não era bem assim. Falei demais. Mas continuando, Ernest Hemingway, eu vou indicar O Velho e o Mar. O Velho e o Mar foi uma das primeiras resenhas que eu gravei para o canal em 2019, 18, não sei. Faz muito tempo. O áudio está terrível, a imagem nem se fala, mas o conteúdo é bom. Não vou nem deixar o link ali pra vocês, quem tiver interesse pode procurar aí depois. O Velho e o Mar também é um livro muito curto, é um livro que tem menos de 100 páginas, mas é um livro tão bonito, nem parece que o Hemingway era tão crítico, irônico, sarcástico, porque neste livro ele é muito fofinho. E por fim, mas não menos importante, Herman Melville. E do Herman Melville eu vou indicar pra vocês Bartleby. Não é o livro mais famoso dele, novamente, mas é o que eu considero o melhor para se iniciar, em termos de que eu não gosto de indicar um autor já indicando o livro maior dele, porque de repente a pessoa não vai gostar da escrita dele, é uma coisa muito pessoal. Você pode não gostar da escrita de um escritor que é incrível, e está tudo bem. E aí de repente a pessoa vai lá ler um livro de 400, 500 páginas dele, então não, né? Vamos indicar coisas boas e curtas para iniciarmos, para aproveitarmos melhor nosso tempo. Por exemplo, você pode começar por um conto de um autor e depois, se você gostar da escrita dele, aí você vai para a sua masterpiece. Só que, é claro,
quando o livro principal do escritor já é um livro relativamente curto, por exemplo, no caso de Fitzgerald, o livro principal dele é O Grande Gatsby, que é um livro que tem 150 páginas, 130 páginas. Aí eu já indico começar direto pelo livro, porque um conto vai ter 20, 30, não dá tanta diferença assim. Bom, é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que esse título que eu deixo aqui, escritores, não sei o que, não sei de onde, que você precisa conhecer, é muito relativo. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta muito de literatura de língua inglesa, ou de repente um estudante de literatura inglesa, sim, você precisa conhecer esses escritores, porque vai fazer parte da tua formação acadêmica. Para você ser um bom profissional, você tem que conhecer os clássicos, as bases. Agora, se você vai ler por lazer, aí tudo é mais livre, não tem nada que você deve, que você precisa fazer. Dito isso, também deixo sempre ali no primeiro comentário fixado e na descrição os links das resenhas e de onde vocês podem comprar o livro indicado. Tchauzinho e contem-me nos comentários qual é a próxima lista que vocês querem ver aqui.